Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 7 de novembro, segunda-feira, da 32ª semana do Tempo Comum. Hoje nós vivenciamos então esse contexto já praticamente de conclusão do ano litúrgico. Nós sabemos que o ano litúrgico tem 34 semanas, nós já estamos aí na 32ª semana do Tempo Comum. E cada vez mais nós vamos percebendo este contexto de conclusão. A oração do dia, de certa maneira, nos leva a compreender uma vida que vai se confiando à graça e à misericórdia de Deus, como diz então, Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo, para que, inteiramente disponíveis, nos dediquemos ao vosso serviço. Então, estar disponível aos serviços de Deus. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoai-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ainda contamos no dia de hoje com as leituras, a primeira leitura da carta de São Paulo a Tito. Amados irmãos e irmãs, ele direciona então essa carta a Tito, considerando ele como um filho na fé, como um na graça da parte de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele direciona essa carta incentivando, sobretudo, para que possam caminhar. E ele diz assim então: eu deixei-te em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbítero em cada cidade, conforme te ordenei. Todo candidato deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, com filhos crentes, e não acusados de levianismo ou insubordinação. Porque é preciso que o episcopo seja irrepreensível, como administrador do povo de Deus. Então ele fala da realidade da igreja. Amados irmãos e irmãs, é importante lembrarmos, de certa maneira, no contexto bíblico, sobretudo nas cartas de Paulo, ainda não se tinha muito definido, ou os termos ainda não estavam bem apropriados para o termo de diácono, presbítero e episcopo. Os presbíteros, eles vão aparecer sempre com a expressão de anciões naquele contexto, né?
Quando nós ouvimos então um pouco essa realidade, ser homem de uma única esposa, com toda certeza nós podemos intuir que se trata sobretudo da realidade dos diáconos permanentes, que eram oriundos já de famílias. No mais, o próprio apóstolo Paulo vai dizer sobretudo da realidade da castidade, como ele orienta, sobretudo, que alguns possam abraçar a realidade da castidade. O Salmo responsorial, que é o Salmo 23, traz como resposta: é assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Nós estamos nesses dias ouvindo constantemente, a semana que se passou, novamente agora, sobre esta busca, ir ao encontro do Senhor, procurar este Deus que tanto nos ama. Por fim, o Evangelho, então, de São Lucas, capítulo 17, versículo de 1 a 6, vai falar primeiramente dos escândalos. E depois o Senhor utiliza dessa realidade para falar da fé comprovada, da fé confiante, da fé resoluta em Deus. Então, no primeiro momento, Jesus vai dizer que é importantíssimo, ainda que seja inevitável os escândalos, que nós precisamos nos esforçar para não incorrer neles, para não escandalizar os pequeninos. E ele vai dizer, seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar ao mar. Olha, entendamos, não vamos fazer uma leitura fundamentalista da palavra. Tenho certeza que Deus não quer que ninguém fique amarrando pedra de moinho no pescoço e se jogando dentro de um rio, dentro de um lago, enfim. Mas aqui está em questão de que nós precisamos, amados irmãos e irmãs, evitar a todo custo os escândalos. Se assim incorrer, enfim, é de certa maneira necessário, também ver a outra face da moeda. Por quê? Ao mesmo tempo que ele fala do escândalo, que entre aspas não há perdão, logo em seguida se incorre já uma fala sobre perdão, da insistência no perdão. Se alguém pecar contra, se alguém errar 7 vezes deve perdoar. Fala da correção fraterna, enfim, dessa realidade como um todo para culminar na fé viva, verdadeira e confiante em Deus. Senhor, aumente a nossa fé, diz os discípulos. Por outro lado, amados irmãos e irmãs, Jesus vai dizer, se tiver a fé, ainda que pequena, do tamanho de um grão de mostarda, pequenina, serás capaz de dizer à amoreira ou a qualquer realidade, faça isto e se faça. Enfim, o que vale para nós, sobretudo em nossa caminhada e experiência de fé, não é ficar nessa busca, sobretudo para provar esta fé. Não é isto. Mas o convite, sobretudo, que o Senhor nos faz hoje é da confiança irrestrita e irrevogável em Sua presença, em Seu amor no meio de nós. Sigamos, vamos ao encontro do Senhor. É assim a geração dos que buscam, que procuram, que vão ao encontro, ao caminho do Senhor. É Ele mesmo a fonte da vida, é Ele mesmo a fonte da santidade, é Ele mesmo quem é capaz de aumentar em nossa vida a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acorra a palavra de Deus, aos sacramentos, à vida de igreja, para que a sua fé possa de fato e verdadeiramente amadurecer e crescer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.